Salve, 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 moçada. Vamos aí a mais um vídeo, mais uma atualizaçãozinha de como tá sendo a nossa semana. Hoje é dia 27/4. É 9h43, né? A gente já começou aqui a última semana de abril. A não ser que esse trade ele finalize enquanto eu estiver gravando, vocês só vão saber do resultado dele na semana que vem, né? No vídeo de atualização da semana que vem. Porque esse é para tratarmos aqui dos resultados de 20 a 24, que são os dias que a gente opera aí durante a semana, né? Para quem não sabe, eu utilizo aí a FiMate, só que eu portabilizei ela ainda dentro do M15, isso para quem já conhece a FiMate, né? Geralmente a FiMate ela é utilizada no semanal, eu portabilizei ela para poder usar ela no diário. Não sou o único que faz isso, já vi muita gente fazendo isso dentro do próprio FiMate App, tem pessoas que fazem isso. E eu não sou o criador de nada, não desenvolvi nada, então eu só sou um maluco que eu tô tentando aqui, né, sobreviver aqui no meio desse mercado maluco, que é o Forex. E vamos lá, aqui dia 21, né, que é o dia 20, foi o nosso primeiro dia operacional lá no domingo à noite mesmo. Lembrando que as nossas operações a gente sempre busca um nível, eu não faço virada, eu entro e aceito o que o operacional me der. Aqui nesse caso, essa linha aqui está de gaiata. O mercado abriu, fez a frequência com as 4 velas, né? Fiz a frequência com as 4 velas e eu preferi fatiar por conta do tamanho do canal, né? 2.000 pontos, duro, viu? Já acho muito grande. Eu pensei muito ainda em o que eu fiz. Eu estava fazendo um teste aí durante essa semana de que quando acontecesse essas velas maiores, que são velas geralmente que a vela sozinha passa de 1K, olha, 1067, ou passa ou é muito próximo, geralmente eu ignoro essa vela e faço a frequência com as 4 próximas. Eu testei isso durante essa semana e aqui também teria dado certo, né? Que aí eu teria feito com essas 4 aqui e replicado. Porém, também deu certo do modo normal. Geralmente no domingo o volume de negociação é maior, então nós vamos ter velas maiores e vamos ter amplitude de preço maior, né? O que é amplitude de preço? É quando você tem ali correm mais pontos, basicamente, é isso, correm mais pontos. Então, como aqui era no domingão, acabou pegando aí o nosso take de um nível. Se eu tivesse buscado o take de 2 níveis, ele também teria vindo pegar ali mais na frente. Só que eu, no meu backtest, eu acabei vendo que o take de um nível ele é mais frequente. Então, eu também não vou ficar brincando muito com isso, né? Então, vamos lá. Domingão feito. E aqui, irmão, a segunda-feira. O fato disso ter acontecido na segunda-feira, eu não vou dizer que estragou a minha semana, mas eu fiquei remoendo esse erro. Esse erro deu uma alteada ali no negócio. Eu fiquei remoendo muito. Por que eu fiquei remoendo, cara? Eu sempre busco um nível independente. Só que aqui, nessa segunda-feira, aqui como vocês podem ver, ignorei a primeira vela, fiz a frequência com as 4 próximas, como estava muito pequeno, fiz o C1, entrei no rompimento, queimei largada. Eu não gosto de queimar largada, então aqui eu já estava me achando meio errado, não gosto de queimar largada, entrar no M5, entrar no M1, não gosto, prefiro esperar a vela fechar. Beleza, queimei largada, mas mesmo assim deu bom. Pode ter dado bom, mas eu não gosto de justificar o erro, porque eu estou errado queimando largada, né? Pegou no primeiro nível, que foi aqui, ó, até replicar ele aqui, porque tem essa outra linha, que essa linha aqui, eu faço a teoria dos ciclos anual, né? Então eu deixo as linhas para ver aí o que é que está acontecendo.
Então, replicando aqui, pegou no primeiro nível. Só que justamente nesse dia, a troco de absolutamente nada, eu decidi que eu queria buscar 2 níveis. E ele pegou no meu primeiro nível, voltou e me estopou. E como eu não trabalho com virada, foi isso. Eu aceitei, foi até rápido. Foi até rápido, então eu fui deitar. E quando eu fui deitar eu fiquei, puta que... foda-se. Puta que pariu, meu irmão. Por que eu fui querer pegar 2 níveis? A troco de nada, fundamentei esse meu objetivo em nada. Era só uma coisa da minha cabeça que eu queria ter ido atrás. E até aqui, ó, se eu tivesse feito a virada, eu acho que eu teria ainda conseguido pegar 2 níveis. Não, teria pegado 2 níveis, queimando largada também, né? Porque se fosse assim, nos pormenores, vamos se dizer assim, eu só pegaria quando ele fechasse aqui abaixo da zona, né? E pondo em práticas de trading eu nem teria pego, porque foi uma expansão muito grande. Foi basicamente aqui o primeiro e o segundo nível em uma vela só. Então eu provavelmente teria ignorado totalmente aqui essa operação. Dito isso, segunda-feira, stop. Stop por quê? Porque eu fui burro, mas era para ter sido take. E vamos à terça-feira. Terça-feira, sem muito estresse, aconteceu a mesma brincadeira lá. Ó, uma vela muito grande, 1.700 pontos. Não estava afim nem um pouco de pegar essa frequência, porque se eu pegasse daqui até aqui, irmão, 3.300 pontos, eu não estava afim nunca de pegar essa frequência. Então eu acabei pegando essa outra aqui nas 4 velas posteriores, deu 2.200, ainda achei muito alto, mas fazer o quê? Né? Senão eu ia ficar a vida toda aqui ignorando vela para eu poder fazer uma frequência com as próximas 4 e ia acabar perdendo um pouco do sentido. Então eu utilizei essas próximas 4 aqui para poder fazer a frequência. Aqui eu entrei em um dilema muito grande, porque se der um zoom maluco aqui, olha rapaz, acabei perdendo o local da entrada. Se der um zoom maluco aqui, a abertura dessa vela, ela foi acima da zona. Só que ela não fechou, né? Ela não terminou acima da zona. Então eu fiquei num dilema muito grande aqui, mas eu preferi entender que eu queimei largada de novo. Então, aqui é o que? Quarta? Foi quarta-feira? Não, segunda, terça. Então eu já me senti, eu lembro que nesse dia que eu me senti um pouco chateado, porque eu já vinha de um erro que tinha me resultado num stop. Então eu já achei um pouco chato. E aqui queimei largada, depois confirmou, só que aquilo, né? Validar o erro. Aliás, depois aconteceu o que tinha que acontecer para eu poder comprar, ter acontecido depois, não invalida o meu erro. Eu ainda tô errado, né? O certo seria entrar aqui, mas deu take. Inclusive, né? A gente conseguiu até 2 zonas de expansão, só que eu de fato só peguei um nível, já tava um pouco traumatizado aqui e pegou bem no segundo nível mesmo, né? E acabou retornando tudo aí. E foi isso. Daqui, inclusive, eu lembro até também que eu assisti esse daqui até pegar no take e fui dormir. Aí aqui a gente já entra na... Ixi, rapaz, já me perdi aqui, foi mal. Deu uma... A cabeça não é muito boa não. Domingo, segunda, terça e quarta-feira. Aqui a gente entra na quarta-feira. Quarta-feira também foi sem muito estresse. Fiz a mesma coisa, deixa eu tirar daqui para vocês poderem ver. Fiz a mesma coisa, ignorei essa vela monstruosa aqui de 2.300 pontos, é muita coisa. Não tinha como eu colocar essa vela dentro da frequência.
Então eu ignorei ela, peguei as próximas 4 velas para fazer a frequência, me deu um canal ainda de 1000 pontos que eu resolvi fatiar. Por que eu fatiei? Geralmente quando dá 1000 pontos dentro da semana, eu acabo fatiando, porque para mim já é muita coisa. 1000 pontos dentro da semana é um canal muito grande, porque dentro da semana, principalmente quando se fala de quarta-feira, a gente já passou por muito volume de negociação. Então eu não gosto de pegar uma expansão maior que 1000 pontos, não. Dito isso, take de 1 nível, take de 2 níveis para quem quis ir atrás. Eu não fui, já estava traumatizado, faz parte. E é isso. Quarta-feira feita, foi take. E aqui foi na quinta-feira, último dia da semana. Eu não gosto muito de trabalhar vendido no Shao, mas é isso. Validou a entrada, né? Deu gatilho de entrada, eu entro, não tem isso. Eu ainda tô aí pensando em fazer um backtest para saber se vale a pena eu abrir mão das vendas, né, e trabalhar só com compra. Inclusive essa operação hoje aqui que tá rolando agora no domingo, ela é de venda, então eu ainda vou fazer esse backtest. Eu ainda não fiz, eu vou tentar pegar pelo menos de janeiro para cá, né? Eu acho que o mercado iniciou dia 2, pelo menos até dia 2 de janeiro para cá. Ignorei a primeira, ignorei a segunda. Por quê? Velas extremamente grandes. Eu não ignorei a primeira por ela ser grande, mas por ela vir antes da segunda. Não tinha como eu colocar ela dentro da frequência, né? Principalmente aqui pela posição que elas estão. Então eu fiz a frequência aqui com as 4 próximas, fatiei, deu aqui uma expansão de 1500 pontos, entrei. Dessa vez eu entrei certo, sem queimar largada nem nada, principalmente porque estávamos falando de venda e eu já sou um pouco escabreado com venda no Shao, né? Mas faz parte. Dito isso, take de 1 nível direto, take de 2 níveis logo após o take de 1, sem estresse nenhum. Só que eu não fui buscar, né? Estava indo buscar apenas os takes de 1 nível. E aqui agora o domingão, né? A nossa operação que está rolando. Não ignorei a primeira vela. Peguei aqui no pavio da segunda até a base da quarta, né? Até a base aqui da abertura da quarta. E tá correndo. Aqui o nosso histórico, né? Como ele está hoje. Aqui foi a nossa semana. Chateadíssimo aqui por ter essa mancha vermelha no nosso histórico. Não era para ela estar aí, mas fazer o que, né? Faz parte. E eu vou continuar seguindo esse gerenciamento de 0,6% por operação até a gente chegar aqui no nosso 0 a 0. Chegando no 0 a 0, eu volto com o meu gerenciamento anterior, que era 1% por operação. Só que a diferença é que, em vez de eu entrar apenas uma operação na semana, eu vou estar aí trabalhando todo dia, né? Para poder a gente estar alcançando essa meta e poder aí passar no teste de 10 mil aí da Rantec, né? No desafio de 10 mil. Creio que quando passar, né? Deus queira que dê certo para passar nesse teste, mas provavelmente quando eu passar, de 2 uma, ou eu não vou operar tantos dias na semana, provavelmente eu vou, mas eu trabalho mais conservador, né? Assim, dessa forma, muito provavelmente dessa forma que eu estou trabalhando agora, de 0,5%, 0,6%. O 1% por operação é mais para poder passar na mesa, porque se eu não for um pouco mais agressivo para poder passar 1%, 2% ali, 2,5% no máximo para poder passar, eu vou ficar fazendo teste a vida todinha e não vou ter aprovação, né? Então é isso.
Estamos aqui com um lucro atual de menos 278. Estamos distantes do nosso objetivo 1.278. Temos que bater 10% aí da nossa conta e é um capital de 10 mil. O nosso drawdown aí, o nosso drawdown diário não, nosso drawdown máximo aí está em 321. Então temos que perder essa quantia para poder bater o drawdown total da mesa. Creio que seja um pouco menos, porque aqui são pelos valores das somas totais que nós temos aqui, e na corretora, quando a gente vai ver no dashboard da corretora, é um pouquinho diferente, né? Muda um pouco, creio que seja um pouco menos, mas esse valor aqui, que é o lucro atual da nossa conta, ele de fato está certo. Ele, inclusive, se eu não me engano, ele bate certinho aqui com o do MetaTrader. 278,47. Mudou pouca coisa, aqui tá 278,52, deve ser alguma margenzinha que eu acabei errando ali. Pode ser questão também de swap, porque se bem que o swap ele não afetaria aqui nessa soma, né? Ele afetaria neste outro valor aqui, que aqui diz que eu tô 304 negativo, que é um pouquinho mais do que os 278, então creio que seja por conta de swap. Mas por essa semana foi isso. Semana que vem trago a atualização de como foi a semana, de como é que está sendo aí nosso processo. Se tudo der certo aí, vamos estar um pouco mais perto do nosso objetivo. E é isso, moçada. Fiquem com Deus, operem com responsabilidade, sem euforia, sem queimar largada. Não saiam do plano de trading, senão vocês vão ficar aí dias e dias pensando nesse erro de vocês, principalmente se tiver dado errado, porque se tiver dado bom, você vai tentar validar o seu erro e ficar dizendo que por mais que eu tenha errado, deu certo. Isso vai fazer você se acostumar a errar, e não devemos fazer isso. No mais é isso, moçada. Fiquem com Deus e valeu.